Fala comigo, meu povo, ó. Uma boa quarta-feira pra vocês. Esse vídeo está sendo gravado na quarta, mas deve ser postado apenas na quinta-feira, até porque eu tô gravando esse vídeo um pouco mais tarde. Já são mais de 11h50 da noite. Por que estou gravando um pouco mais tarde? Porque esse vídeo está sendo gravado logo após o jogo do Flamengo e Vasco e Flamengo, 1x0 gol do Carrascal. O Flamengo volta a vencer no Campeonato Carioca, primeira vitória no quarto jogo. O Flamengo consegue uma vitória com um placar um pouco curto, mas com um grande volume de jogo, uma grande atuação do clube carioca. E o Flamengo apresentou sua melhor atuação no ano com os jogadores principais. Tivemos jogadores da base jogando, tivemos expulsão, tivemos muita coisa acontecendo nesse jogo. Um jogo muito marcante para o Flamengo, porque, como eu disse, é a volta dos jogadores do time principal. Ainda tivemos a presença do jogador da base, o Daniel Salles, que eu acho que até que fez uma boa partida, foi substituído no intervalo assim, por condições táticas, enfim. Vamos falar um pouquinho mais desse jogo? Rapaziada, ó, início de ano, mas ó, os jogadores já estão com tudo. E hoje ainda foi estreia de jogador, foi estreia de camisa. O Flamengo hoje estreou seu novo manto, que, né, esse aqui é o manto de 2025. O Flamengo conseguiu estrear hoje o seu novo uniforme, uma camisa bem bonita, inclusive, que a gente nem conseguiu conversar, foi muito rápido. Já foi apresentado e logo depois já teve a partida contra o Volta Redonda e agora que ela foi estrear. Então, uma semana bem corrida pro Flamengo e hoje ainda tivemos a estreia do Vitão. É uma contratação muito boa, inclusive, que eu acho muito boa o Flamengo adquirir, não só pela qualidade do zagueiro, que acho que condiz muito com o que o Filipe Luiz deseja de um defensor, que é um cara que sabe sair jogando, que é um jogador veloz, que permite que o Flamengo marque, tem uma pressão muito acima, muito com as suas linhas bem altas, mas também enfraquece um clube brasileiro, né? Apesar do Internacional, que foi de quem o Flamengo comprou o Vitão, não seja um concorrente direto a títulos, né? O Internacional é um dos maiores clubes do Brasil, e você enfraquecer o seu rival, eu acho que isso é muito positivo. O Flamengo é um ponto positivo pro clube, ainda mais do que só apenas a qualidade do zagueiro. Mas você também tirar um dos melhores jogadores um dos maiores times do Brasil da última temporada, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Inclusive, eu acho que fez uma boa estreia, tá? O Flamengo teve um jogo hoje que não exigiu tanto dos seus zagueiros, até porque ocupou muito o campo de ataque, o campo ofensivo, né? Ofendeu muito o Vasco hoje. O Flamengo teve mais de 30 finalizações no jogo. Então foi um jogo que não apareceu tanto assim nos zagueiros, mas gostei do que eu vi. Gostei de um jogador que não se omite, de um jogador que não apresenta sentir pressão de ter a bola no pé e conseguiu sair jogando como o Flamengo gosta em seus zagueiros. Tá um pouco tremendo a câmera porque ela não tá fixa, tá? Estou segurando com a minha mão. Mas enfim, vamos tentar um pouco tratar desse jogo, que eu acho que foi um jogo muito bom, tá? Eu acho que foi um jogo que, apesar de início de Carioca, início de temporada, que são normalmente jogos um pouco mais truncados, jogos um pouco mais lentos, até porque tá tudo voltando de novo, os jogadores estão voltando de férias, não tem a condição física tão propícia para conseguir distribuir grandes jogos, ainda tá com o pé um pouco descalibrado, né? A gente tem uma pouca amostra dos outros times para poder fazer uma leitura muito técnica, assim, mas ainda assim, esse jogo foi um grande jogo, não só no Flamengo, mas acho que em questão de entretenimento. Eu acho que a gente teve dois jogos distintos, né? O primeiro e o segundo tempo, acho que foram dois jogos muito diferentes. Um primeiro tempo com o Flamengo buscando muita bola aérea, com o Flamengo conseguindo um domínio no campo de defesa do Vasco, mas o Flamengo parando muito no Léo Jardim e o Flamengo construindo muito a bola, as suas chances na bola aérea, em cruzamentos, em poucas jogadas por baixo, mas ainda assim o Flamengo com muitas movimentações de triangulações, transições, não conseguiu fazer com que isso gerasse grandes chances, mas tivemos muita movimentação. O Flamengo apresentou hoje um ataque muito móvel, né? O Flamengo não veio com o seu time titular hoje, mas veio com os seus jogadores que a gente está acostumado a ver, né? O ataque do Flamengo foi formado por Carrascal, Plata, Bruno Henrique e Cebolinha, né? Jogadores que estão acostumados aí a jogar grandes jogos, e o Flamengo conseguiu colocar o Filipe Luiz veio com a proposta de colocar o Bruno Henrique um pouco mais fixo, né? Não é uma função que o Bruno Henrique consegue cumprir com tanta proeza, mas o Bruno Henrique um pouco mais fixo, enquanto os três jogadores alternando muito de posição, fazendo muitas inversões, fazendo muitas transições. O Plata hoje e o Emerson Royal fazendo uma grande dinâmica hoje de troca de passe, de ultrapassagem, de visão de jogo realmente, lembrando até temos de Wesley e Gerson, que não voltam mais,
Mas que enfim, o Plata inclusive hoje acho que fez um primeiro tempo de almanaque, acho que foi um grande primeiro tempo do Plata, acho que no segundo tempo ele decaiu um pouco, acho que mudou um pouco a dinâmica do jogo. Mas enfim, acho que gostei do jogo do Plata, acho que o ataque do Flamengo foi muito bom. Acho que quem não conseguiu se destacar tanto foi o Bruno Henrique, como eu disse, moto passando. O Bruno Henrique foi utilizado hoje como um jogador mais fixo, sem tanta liberdade assim para conseguir fazer ultrapassagem, que é o que ele gosta tanto de fazer, atacar as costas do adversário e conseguir algum passe, alguma finalização, enfim. E hoje ele não conseguiu fazer isso, enquanto todos os outros três jogadores do ataque ficaram transicionando e infiltrando, o Bruno Henrique foi quem mais distribuiu, protegeu a bola, e que não é uma função que ele consegue fazer tão bem, assim. Tanto que no intervalo o Filipe Luís tira ele e coloca o Pedro, que é um jogador de mais dessa característica, de proteger a bola, de conseguir fazer um pivô, de conseguir distribuir melhor esse ataque pro Flamengo. E acho que inclusive foi uma troca correta, assim, em questão de características, de funcionamento de time. Acho que o Flamengo seguiu com a mesma filosofia pro segundo tempo, mas trocou o Pedro por questão de facilidade de cumprir esse papel. Como eu disse, falando muito pela parte do Flamengo, o Flamengo fez um grande primeiro tempo, conseguiu dominar bem o Vasco, conseguiu criar grandes chances, que parou no Léo Jardim, principalmente em jogos aéreos, perdão, é uma grande fraqueza do Vasco. O Vasco, os 3 gols agora que tomou na temporada foram, não, perdão, até agora os dois únicos os gols que o Vasco tinha tomado na temporada tinham sido de gols aéreos. Hoje foi o primeiro gol que o Vasco tomou que não foi de bola aérea, mas se o de hoje não um pouco assim. Mas enfim. E o Vasco, por outro lado, ele se projetava muito num contra-ataque. Ele se projetava muito em não se retrancar, não colocar 12 caras no gol, não de montar uma barreira, não de montar nada no gol. Mas sim, o Vasco buscava se postar um pouco mais atrás da linha da bola, mas sempre com jogadores na sobra, sempre com jogadores para puxar o contra-ataque do Flamengo, principalmente nas costas dos laterais, né? O Flamengo veio com 2 laterais que gostam de agredir muito a área ofensiva, né? O Emerson Royal e o Daniel Salles, que estava sendo improvisado na lateral esquerda, inclusive. Então o Vasco se aproveitou disso. O Vasco foi toda hora lateral, 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 lateral. E também para se livrar um pouco da marcação central do Flamengo, que tem muita qualidade, né? Você tinha Everton Araújo, Pulgar e ainda os 2 zagueiros, né? Vitão e Léo Pereira marcando, que dificultava muito a chegada do Vasco. Então o Vasco sempre se aproveitou muito do buraco da linha de lateral do Flamengo. E o Vasco até criou. O Vasco, acho que a melhor chance do primeiro tempo foi do Vasco. Foi na jogada que o Paulo Henrique dá um baita num passe do Vasco, que o Vasco vem tricotando a marcação do Flamengo desde lá de trás e chega no pé do GB e acaba finalizando para fora. E também teve uma chance anterior do André, né? O André Gomes, acho que esse é o nome do jogador, se não me engano, viu? Me desculpe. Mas que ele acaba finalizando na trave, mas estava impedido, então nem conta para as estatísticas oficiais, mas foi uma jogada bem trabalhada da equipe do Vasco também, pegando as costas do Emerson Royal. E estavam sendo um jogo muito laicar, em que o Vasco não se colocava na retranca, o Vasco não tumultuava tanto a área, então o Flamengo tinha mais liberdade para jogar a bola na área e esperar que alguma coisa acontecesse, mas ao mesmo tempo também conseguia algumas infiltrações, conseguia algumas triangulações para criar chances. E é isso, estava sendo um jogo com muita estratégia, um jogo muito bom de se assistir, um jogo pouco faltoso, um jogo bem limpo e bem honesto de um grande clássico. E volta o segundo tempo, o Flamengo, como eu disse, ele faz 2 alterações, ele troca o Bruno Henrique pelo Pedro, como eu disse, uma alteração mais em termos de características, sem mudar muito o funcionamento do ataque. Eu acho que o Filipe Luís enxergou que o Flamengo estava muito bem ofensivamente, com muitas transições, com muitas... com os jogadores alternando muito de posições, e apenas aproveitou isso e colocou alguém que conseguiria cumprir esse papel melhor, que é o Pedro no lugar do Bruno Henrique. E por outro lado ele colocou o Alexandre no lugar do Daniel Salles, muito por conta do que eu falei, o Vasco estava atacando principalmente pelas laterais. Ele tira o lateral esquerdo, que estava sendo um lateral direito improvisado, e coloca o Alexandre, um lateral mais defensivo, um cara com mais experiência, um cara com mais rodagem, que conseguiria cumprir melhor esse papel. E meio que acabou também, acho que não só por esse motivo, mas o Vasco parou de atacar o Flamengo, muito por conta da expulsão também do
do Barros, e que eu acho que é um assunto bem delicado. A expulsão do Barros eu acho que é uma expulsão bem polêmica, até porque no primeiro momento, quando eu vi ao vivo assim, eu não achei nem para cartão amarelo, sinceramente. Eu achei que ele tinha sido um trançapé, bem sem querer, bem, pô, não consegui te enxergar, acabei te atropelando e vida que segue. Aí quando o juiz apresentou o cartão vermelho, eu fiquei bem surpreso. E apenas com um dos replays, o replay final, que é o replay que mostra bem as costas dos jogadores, que dá pra ver que o Barros vai com a sola bem na panturrilha do Carrascal, eu acho, né? Vou trocar aqui pra segurar um pouquinho pra ajeitar. Aqui. Aí, tá, voltando. Aí com o Barros atinge bem a panturrilha do Carrascal, assim até com elementos para cartão vermelho, mas acho que ainda assim é um lance discutível. Né? Você tem o Barros, ele nem olha para o Carrascal, ele tá olhando a bola, mas por acidente de trabalho ali, ele acaba atingindo o Carrascal com o pé muito alto, cara, assim. Apesar de não ser um lance que eu acho que pode tão prejudicial assim ao atleta, mas ainda assim é uma altura bem razoável. E cara, que mesmo sem querer, cara, dependendo ali de como tá o quão firme tá o seu pé, cara, pode acabar com te jogando pra um DM assim, você ficando fora por muito tempo, cara. E fora que o juiz tava muito bem posicionado, né? Ele tava de frente pro lance. Não foi que ele olhou de uma forma, não, ele tava de frente pro lance. Foi bem na frente dele, por isso que ele marcou no campo e já deu vermelho direto. Então, sinceramente, eu acho que você tem argumentos pra falar que foi o que não foi pra expulsão. Eu acho que talvez uma proporção de 55, 45, 60, 40, talvez tenha sido pra expulsão, tá? Eu acho que é pra expulsão, eu acho que é um lance faltoso, né, primeiro de tudo, e com o pé muito alto e de costa indo com o jogador de costa, eu acho que tem elementos pra cartão vermelho sim. Eu sei, vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu sempre, nesses lances, tento deixar o clubismo de lado e analisar friamente se foi para amarelo, se foi para vermelho, enfim. Eu acho que foi para vermelho, mas por muito pouco, tá? Eu acho que esse é um tipo de cartão laranja, que não é nem muito para ser vermelho, nem pouco para ser amarelo. Mas eu acho que quem acha que foi amarelo também acho justaço, acho que um lance bem no limite, assim. Mas enfim. E após a expulsão muda muito a dinâmica do jogo, né? O Vasco começa a se retrancar totalmente, ele tira o GB, que era um cara de ataque, que o Vasco estava tendo como referência, e coloca o Gumoro, um volante, um marcador, e o Flamengo começa a ter muito mais a posse de bola, o Flamengo começa a ter muito mais chance para finalizar, porque tinha mais espaço simplesmente. Mas, ao contrário do que eu pensei, o Flamengo não continuou com a estratégia de bola na área e é nóis. Não, o Flamengo começou, na verdade, a ter mais dificuldade em conseguir ganhar essa bola no alto. Até porque o Vasco começou a tumultuar muito mais essa área. Você tinha muito mais vascaíno na sua área do que flamenguista. Então, isso dificultou um pouco de início o jogo do Flamengo. Mas o Flamengo começou a rodar mais a bola, começou a substituir, colocar novas peças de fumaça, de velocidade, de muito chute fora da área. Então o Flamengo colocou o Luiz Araújo, depois colocou o Samuel Lino, que eu acho que inclusive jogou muito. O Samuel Lino quando entrou no lugar do Cebolinha. Acho que ele criou muito, ele conseguiu muitas dinâmicas ali com o Pedro. Ele conseguiu finalizar, ele conseguiu dar passe, ele conseguiu fazer tudo ali que ele precisava. E ainda numa bola cruzada que o Pitão consegue tirar parcialmente, o Carrascal pega de primeiro uma bola muito difícil, vai na trave e entra um gol, porra, absurdo, o primeiro gol do time principal da temporada, absurdo. O Flamengo precisando de uma vitória, né, depois de resultados muito ruins, com o seu elenco de base nos primeiros jogos. Então um gol muito importante para sacramentar uma vitória muito importante. O Flamengo ainda teve mais chance depois. O Léo Jardim fez baitas defesas hoje, fez depois outras grandes defesas também após o gol. O Léo Jardim foi com certeza, assim, na minha opinião, o melhor jogador em campo. Salvou muito o Vasco. O Flamengo teve um volume de jogo impressionante, ainda mais para um time que está voltando agora. Nem dá para acreditar que esse time é o primeiro jogo desse time no ano, desses jogadores. Então o Flamengo muito bem, o Flamengo muito presente, com suas características que glorificou o time ano passado, né? De marcação forte, de ímpio, ofensivo, de querer fazer mais, de não deixar o adversário respirar e manter a cabeça forte para não perder a concentração. Acho que isso se manteve muito presente hoje, tá?
Eu sei que é apenas um jogo, assim, mas é importante a gente ver que é, as características positivas num time tão campeão e tão glorioso se mantém ainda hoje. Acho que isso é um bom começo pra gente ter esse início de temporada bem esperançoso, né? Bem contente. Então, acho que foi uma grande partida do Flamengo. Acho que a gente teve bons nomes aí. Acho que a gente não teve ninguém mal hoje. Eu vi muita gente criticando o Everton Araújo hoje. Muita gente pega no pé dele e ele perdeu um gol cara a cara, mas eu acho que é mais mérito dele de conseguir roubar a bola perto do gol ali e bobeou ali numa arrancada, mas tudo bem. Eu acho que o time hoje foi muito bem, muito bem. O Rossi que não encostou na bola, o Rossi não fez nenhuma defesa hoje. Enfim, acho que tivemos bons nomes. O Plata fez um grande primeiro tempo, o Samuel Lino quando entrou fez um grande jogo. O Luiz Araújo também, que acho que deu uma fumaça ali que o Flamengo precisava. O Pedro também apresentou uma dinâmica muito boa, apesar de ter errado alguns gols ali, também ajudou muito o Flamengo a construir mais, a proteger mais a bola, o Flamengo conseguir ter essa presença de segurar a bola dentro da área, acho que foi muito importante. E vamos lá, o time principal estreou, camisa estreou, um manto sagrado, e eu acho que o Flamengo, não acho, tenho certeza que o Flamengo teve sua melhor apresentação na temporada até agora. Vai ter mais alguns jogos muito importantes. Temos jogos contra o Fluminense, contra o São Paulo. Temos a final da Supercopa. Então vai ser um início de ano bem corrido. E o Flamengo precisa dos seus jogadores e precisa de se manter bem e no alto. Então acho que o Flamengo deu um primeiro passo para isso, muito importante. E que dê tudo certo. Então, esse foi o jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtiram? Se inscreve, deixa o like, compartilha. Tamo junto. E é nóis. Falou!